A real história dessa avó. Fui machucada por quem eu botei ao mundo. Ele se aproveitou que eu já estava velha, com 78 anos, e me espancou. Olá a todos. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso ter vocês por aqui, prontos para embarcar em mais uma jornada emocionante. Histórias como a que vou compartilhar hoje são mais do que meros relatos. São fragmentos da vida real, cheios de aprendizados, dores e, acima de tudo, da força indomável do espírito humano. Elas nos conectam, nos fazem refletir e, quem sabe, até encontrar um pouco de nós mesmos em cada palavra. E é por isso que o seu apoio é tão fundamental. Se você gosta de narrativas que tocam a alma e trazem reflexões importantes, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos futuros contos e nos ajuda a continuar trazendo essas vozes e experiências para mais perto de todos. A sua inscrição é um gesto simples, mas que faz toda a diferença para nós. Muito obrigado de coração. Hoje vou contar a história de Dona Benedita, uma alma tecida com os fios da resiliência e do amor incondicional, mas cuja tapeçaria da vida foi manchada por uma dor que nenhuma mãe deveria conhecer. Imaginem o sol da manhã, ainda tímido, espreitando pelas frestas da janela de uma casinha simples, no coração de Vila Serena, interior de São Paulo. O cheiro fraco de café paira no ar, mas não há o borbulhar alegre da cafeteira, nem o som de passos apressados. Há apenas o silêncio, um silêncio denso, pesado, que parece absorver toda a luz e esperança. Sentada em sua cadeira de balanço favorita, Dona Benedita, com seus 78 anos bem vividos, ou melhor, dolorosamente vividos nos últimos tempos, segura uma xícara de louça já gasta, as bordas levemente lascadas, um presente de um passado distante e feliz. O café dentro dela está frio, intocado. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de uma sabedoria serena, agora estão turvos, perdidos em algum ponto entre a parede desbotada à sua frente e as memórias que a assombram. As mãos dela, que tanto trabalharam, que amassaram pão, que costuraram sonhos para os filhos, que afagaram cabeças febris e que aplaudiram pequenas vitórias, tremem levemente. Não é apenas o tremor da idade, mas o rescaldo de um terremoto emocional que devastou seu mundo interior. Em seu colo, repousa 1/3 de contas escuras, os dedos deslizando por elas quase que por instinto, buscando um consolo que parece cada vez mais inalcançável. Ela murmura preces fragmentadas, palavras que se perdem no ar antes mesmo de se completarem, como folhas secas carregadas por um vento invisível de angústia. O coração, esse músculo incansável que bombeou o amor por quase 8 décadas, agora falha, tropeça, esmagado sob o peso de uma traição inimaginável. 6 vezes. 6 vezes a ferida fora aberta, cada uma mais profunda, mais dolorosa que a anterior. 6 episódios que ela tenta, em vão, apagar da memória, mas que retornam com a insistência de uma maré sombria, arrastando consigo a paz que ela tanto almejava na velhice. O ar em Vila Serena costumava ser leve, perfumado pelas flores dos ipês e pelo cheiro de terra molhada após a chuva. Hoje, para Benedita, ele parece carregado de uma tristeza palpável, uma névoa que embaça as cores vibrantes da vida que ela conhecia. Cada objeto em sua casa, antes fonte de conforto e lembranças queridas, agora parece acusá-la, testemunha silenciosa de sua dor e de sua incapacidade de compreender o que aconteceu. O retrato na parede, de um Valdir menino, sorrindo com a inocência de quem ainda não conhecia as sombras da vida, é uma faca que lhe atravessa o peito. Como aquele menino, seu primogênito, a luz dos seus olhos, o depositário de tantos sonhos e sacrifícios, pôde se transformar no homem cujas ações recentes a fizeram questionar a própria essência do amor maternal? A pergunta ecoa em sua mente, um labirinto sem saída, onde cada corredor a leva de volta ao mesmo ponto de dor e incredulidade. Ela fecha os olhos com força, como se pudesse, assim, bloquear as imagens, os sons, as sensações que a atormentam. Mas é inútil. A realidade é uma visitante insistente, que não pede licença para entrar e revirar tudo por dentro. E a realidade de Dona Benedita, naquele instante, era a de um coração que sangrava em silêncio,
machucado pela mão daquele que ela embalou nos braços e ensinou a andar. A dor era tão intensa, tão visceral, que por vezes lhe roubava o fôlego, deixando-a à deriva em um mar de desespero. Contudo, mesmo nesse abismo, uma minúscula centelha de algo que ela mal ousava nomear, talvez perdão, talvez uma incompreensível forma de amor resiliente, ainda piscava, frágil, mas persistente. Era essa centelha que a mantinha ali, respirando, esperando, sem saber exatamente o que. Para desvendarmos os nós que apertam o peito de Dona Benedita e compreendermos a magnitude de sua tragédia pessoal, precisamos rebobinar a fita do tempo, voltar muitas décadas, ao tempo em que Vila Serena era ainda mais pacata, e Benedita, uma jovem cheia de sonhos e vigor. Nascida e criada na roça, num pequeno sítio nos arredores da cidade, sua infância foi simples, mas rica em aprendizados que moldariam seu caráter. Filha de lavradores, aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo, o respeito pela terra que provê o sustento e a importância dos laços familiares. O sol inclemente, a chuva abençoada, o ciclo das plantações, tudo isso era parte intrínseca de sua existência. Seus pés descalços conheciam cada palmo daquele chão. Suas mãos pequenas ajudavam na colheita do milho, do feijão, na lida com os animais. Não havia luxo, mas havia fartura de afeto, de histórias contadas ao pé do fogão a lenha, de canções entoadas sob o céu estrelado. Benedita floresceu como uma bela e forte moça do interior. Seus cabelos eram escuros como a noite, e seus olhos possuíam um brilho vivaz, uma curiosidade que ia além dos limites da fazendola. Era conhecida por sua risada fácil, sua disposição para ajudar e sua habilidade na cozinha, onde transformava ingredientes simples em banquetes de sabor e afeto. Foi numa dessas festas juninas da paróquia local, com o céu iluminado por balões e o ar impregnado pelo cheiro de quentão e pamonha, que seus olhos encontraram os de Bento, um rapaz trabalhador, de poucas palavras, mas de um olhar sincero e um sorriso que prometia lealdade. O namoro foi breve, à moda antiga, com visitas supervisionadas e cartas trocadas às escondidas, cheias de promessas e sonhos juvenis. Casaram-se numa cerimônia simples na igrejinha branca de Vila Serena, o altar enfeitado com flores do campo colhidas por ela mesma e suas amigas. A festa foi no terreiro da casa dos pais dela, com sanfona animada e uma mesa farta, fruto da colaboração de toda a comunidade. A vida de casada trouxe novos desafios. Bento, com seu trabalho na pequena marcenaria da cidade, ganhava o suficiente para o sustento básico, mas Benedita sonhava com mais, não para si, mas para a família que começavam a construir. E então, a notícia que transformou suas vidas: a chegada de Valdir, seu primogênito. A gravidez foi um período de redescoberta, de uma conexão profunda com a vida que crescia em seu ventre. Cada movimento do bebê era celebrado, cada peça do enxoval, costurada com esmero e amor, era um depósito de esperanças. O nascimento de Valdir foi como o sol rompendo a neblina numa manhã fria. Um menino saudável, de choro forte, que instantaneamente se tornou o centro do universo de Benedita. Ela o amamentava com ternura, cantava canções de ninar que sua mãe cantara para ela, e via nos olhos daquele pequeno ser a promessa de um futuro brilhante. Bento, embora mais contido em suas demonstrações de afeto, também se derretia pelo filho, trabalhando ainda mais arduamente para garantir que nada lhes faltasse. Os primeiros anos de Valdir foram repletos do cuidado e da dedicação incansável de Benedita. Ela abdicou de muitas coisas por ele, adiou seus próprios anseios para que os dele fossem atendidos. Se o menino adoecia, eram noites em claro ao lado da cama, chás medicinais preparados com ervas colhidas no quintal, preces fervorosas pedindo pela sua recuperação. Se ele precisava de um caderno novo para a escola, ela economizava nos próprios gastos, fazia doces para vender, qualquer coisa para ver o sorriso de satisfação no rosto do filho. Valdir cresceu um menino esperto, inteligente, mas desde cedo demonstrou um temperamento forte, uma certa inclinação a querer que as coisas fossem sempre do seu jeito. Benedita, em seu amor infinito, muitas vezes cedia, relevava as pequenas birras, as teimosias, acreditando que era apenas uma fase,
que o amor e a boa educação o moldariam em um homem de bem. Ela via nele o reflexo de seus melhores sonhos. Um homem estudado, bem-sucedido, que lhe daria orgulho e segurança na velhice. Depois de Valdir, vieram outros 2 filhos, Eliana e Marcos, que trouxeram mais alegria e também mais trabalho para a rotina já atribulada de Benedita. Ela se desdobrava para dar conta da casa, dos filhos, de ajudar Bento nas finanças com trabalhos esporádicos, como costuras para fora e a venda de seus famosos quitutes na feira da cidade aos sábados. Seu bolo de fubá cremoso era lendário, assim como seus pães caseiros e suas compotas de frutas. As mãos de Benedita pareciam mágicas, capazes de transformar a escassez em abundância, o simples em extraordinário. Enquanto Eliana era uma menina doce e prestativa, e Marcos, um garoto tranquilo e observador, Valdir continuava a demandar uma atenção especial. Talvez por ser o primeiro, o que desbravou o caminho da maternidade para Benedita, ela sempre teve um olhar diferenciado para ele, uma tolerância que, por vezes, beirava a complacência. Ela o defendia das broncas mais severas de Bento, intercedia por ele na escola, quando alguma travessura resultava em problemas, sempre acreditando na sua boa índole, que talvez estivesse apenas temporariamente encoberta por alguma rebeldia juvenil. Os anos se passaram como um rio que corre para o mar. Os filhos cresceram, tomaram seus próprios rumos. Eliana casou-se com um bom rapaz e mudou-se para uma cidade vizinha, dando a Benedita seus primeiros netos, fontes de imensa alegria. Marcos, após terminar os estudos, conseguiu um emprego em uma cooperativa agrícola e construiu sua vida com simplicidade e honestidade, visitando a mãe sempre que podia, trazendo notícias e o conforto de sua presença serena. Valdir, no entanto, seguiu um caminho mais errático. Tentou diferentes empregos, iniciou negócios que não prosperaram, e suas visitas a Benedita eram frequentemente marcadas por pedidos de ajuda financeira ou por lamentos sobre as injustiças da vida, que, segundo ele, conspiravam contra seu sucesso. Benedita, com o coração apertado, sempre o ajudava como podia, partilhando o pouco que tinha, oferecendo palavras de incentivo, orando por ele em silêncio. Ela via as preocupações no olhar de Bento, que era mais cético em relação às dificuldades do filho mais velho, mas o amor de mãe falava mais alto, obscurecendo os sinais de alerta que, talvez, já estivessem presentes há muito tempo, como pequenas fissuras na fundação de um edifício, que aos poucos comprometem toda a estrutura. Ela se lembrava de um brilho diferente no olhar de Valdir desde a adolescência, uma espécie de cálculo frio que surgia em momentos de interesse, mas ela rapidamente afastava tais pensamentos, classificando-os como desconfiança infundada de uma mãe preocupada. Ela não podia, não queria, enxergar nada menos que o melhor em seu primogênito. Era essa a lente através da qual Benedita via o mundo, especialmente quando se tratava de Valdir. A lente do amor incondicional, que perdoa 70 vezes 7 e mais, se preciso for. O que ela não sabia ainda era o quão alto seria o preço dessa devoção. Aquele menino, um dia promessa de alegria e orgulho, estava prestes a se tornar a fonte de sua mais indizível angústia, o arquiteto de uma dor que rasgaria sua alma de maneiras que ela jamais sonhara ser possível. E ali, na quietude opressora de sua sala, com o café frio e o terço nas mãos, Dona Benedita revivia cada sacrifício, cada gesto de amor, tentando encontrar o ponto exato onde a estrada da vida de seu filho havia tomado um desvio tão cruel e sombrio. A casa, antes um ninho de calor e afeto, agora parecia ecoar com os fantasmas das expectativas frustradas. O cheiro de bolo assando, as risadas infantis, as conversas animadas ao redor da mesa de jantar, tudo isso pertencia a um tempo que parecia cada vez mais distante, quase como um sonho bom que se esvai ao despertar. Benedita olhava para as próprias mãos, enrugadas e manchadas pelo tempo e pelo trabalho, e via nelas a história de sua dedicação. Mãos que haviam embalado Valdir com tanto carinho, que haviam aplaudido seus primeiros passos, que haviam enxugado suas lágrimas de criança. Como poderiam essas mesmas mãos agora tremerem ao simples som da voz dele? Uma voz que nos últimos tempos se tornara ríspida, cortante, carregada de uma impaciência que feria mais do que qualquer golpe físico.
Ela se recordava dos tempos difíceis, quando Bento adoecera gravemente. E ela, com Valdir ainda adolescente, assumira as rédeas da casa e das finanças. Foram meses de luta, de incertezas, mas também de uma união familiar que parecia inabalável. Valdir, na época, mostrara-se prestativo, ajudando a mãe como podia, transmitindo uma falsa sensação de maturidade e companheirismo. Ou talvez, pensava Benedita com um aperto no coração, não fosse falso, talvez fosse real naquele momento, e algo terrível tivesse acontecido no percurso para transformar aquele jovem em um homem capaz de causar tanto sofrimento à própria mãe. Ela se lembrava de conversas com amigas, comadres, sobre os desafios de criar filhos, sobre as dores e as delícias da maternidade. Ouvia relatos de filhos ingratos, de desilusões, mas sempre achou que sua família estava imune a tais tristezas. Afinal, o amor que ela plantara era tão abundante, tão genuíno, que parecia impossível colher outra coisa senão o bem. Mas a vida, com seus caminhos tortuosos e imprevisíveis, lhe reservara uma colheita amarga, justamente da árvore que ela mais regara com afeto e esperança. A cadeira de balanço rangia suavemente, acompanhando o ritmo lento de seus pensamentos. Lá fora, os passarinhos começavam sua cantoria matinal, alheios ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. Para o mundo, Dona Benedita era apenas mais uma senhora idosa, vivendo seus dias de aposentadoria em Vila Serena. Mas por dentro, ela travava uma batalha silenciosa, uma luta para reconciliar a imagem do filho amado com a do homem que a magoava profundamente, para encontrar forças para continuar, para, quem sabe, um dia entender. E talvez o mais difícil de tudo, para manter viva aquela minúscula centelha de amor que teimava em não se apagar, mesmo diante da mais dolorosa das tempestades. A história de Dona Benedita estava longe de seu fim, e os capítulos mais sombrios ainda estavam por ser revelados, testando os limites de sua fé, de sua resiliência e, sobretudo, de seu inesgotável coração de mãe. O sol já subia mais alto no céu, mas a escuridão no coração de Benedita permanecia densa, aguardando uma aurora que parecia improvável. A névoa da manhã em Vila Serena começava a se dissipar sob o calor crescente do sol, mas a névoa no coração de Dona Benedita permanecia. Cada rangido da cadeira de balanço era como um compasso marcando o tempo de sua angústia, uma trilha sonora para o filme de suas memórias que se repetia incessantemente. Aquele primogênito, Valdir, outrora a personificação de seus sonhos mais doces, transformara-se aos poucos num enigma doloroso. Para entender a profundidade dessa transformação, era preciso revisitar a trajetória errática que ele escolhera, um caminho que Benedita, em sua devoção cega, tentara incessantemente pavimentar com amor e sacrifício, sem perceber que talvez estivesse apenas facilitando o florescimento de sementes egoístas que já residiam nele. Valdir, ao contrário de seus irmãos Eliana e Marcos, que buscaram a estabilidade em caminhos mais convencionais e humildes, sempre almejou o que ele chamava de vida grande. Não se contentava com o ritmo pacato de Vila Serena, nem com as recompensas modestas do trabalho honesto. Desde jovem, exibia uma aversão quase palpável ao esforço contínuo, preferindo atalhos e soluções que prometessem riqueza rápida e reconhecimento fácil. Tentara diversos empreendimentos, uma pequena loja de variedades que faliu por má gestão, a revenda de produtos que nunca encontravam compradores, até mesmo investimentos duvidosos que consumiram as poucas economias que Benedita e Bento haviam guardado com tanto custo. Cada fracasso era seguido por um período de reclusão e lamúria, onde Valdir se pintava como vítima das circunstâncias, do mercado, da falta de sorte, nunca de suas próprias escolhas ou de sua falta de perseverança. E era sempre Benedita quem o acolhia, quem enxugava suas lágrimas de adulto frustrado, quem lhe oferecia palavras de consolo e, invariavelmente, algum auxílio financeiro para que ele pudesse se reerguer. Bento, enquanto vivo, ainda tentava impor algum limite. Com seu jeito rústico, mas direto, confrontava Valdir, questionava seus planos mirabolantes e sua aversão ao trabalho duro. A vida não é feira, Valdir, onde se pega o que quer sem pagar o preço, costumava dizer, com a voz carregada de uma preocupação que Benedita interpretava como dureza excessiva.
As discussões entre pai e filho tornaram-se mais frequentes e intensas com o passar dos anos, deixando Benedita no meio, tentando apaziguar os ânimos, defender o filho, justificar seus erros. Ele ainda vai encontrar o caminho dele, Bento. Tenha paciência. É um bom menino. Só está um pouco perdido. Ela argumentava, mais para convencer a si mesma do que ao marido. A morte de Bento, alguns anos antes do início daquele período sombrio que agora atormentava Benedita, deixou um vácuo imenso na vida dela, mas também removeu a última barreira de contenção para as ambições e a crescente displicência de Valdir. Sem a figura paterna para confrontá-lo, Valdir passou a ver em Benedita não apenas uma mãe amorosa, mas sua principal, e talvez única, fonte de sustento e validação incondicional. As visitas de Valdir à casa materna tornaram-se mais frequentes após o falecimento de Bento, mas não eram motivadas pela saudade ou pelo desejo de oferecer companhia à mãe enlutada. Eram quase sempre prelúdios para novos pedidos. Primeiro, eram pequenas quantias, para comprar umas mercadorias, pagar uma conta atrasada. Benedita, com sua pequena aposentadoria e o que ainda conseguia com a venda de seus quitutes, abria a carteira sem hesitar. Ver o alívio no rosto do filho, mesmo que momentâneo, era sua recompensa. Ela se agarrava à esperança de que aquela seria a última vez, que ele finalmente engrenaria, mas as quantias foram aumentando, assim como a frequência dos pedidos. Valdir desenvolvera uma habilidade impressionante para a manipulação emocional. Apelava para a memória de Bento, para o amor que ela sempre lhe dedicara, para as dificuldades que ele injustamente enfrentava. Chegava a insinuar que a falta de apoio financeiro dela era o que o impedia de alcançar o sucesso. Benedita começou a se endividar, pediu pequenos empréstimos, usou o limite do cheque especial, vendeu algumas joias de pouco valor sentimental, que guardava como recordação. Suas amigas mais próximas, como Dona Lourdes, sua vizinha e confidente de longa data, percebiam a mudança. Benedita andava mais preocupada, mais magra, o brilho em seus olhos se esvaindo. Cuidado, Benedita, Lourdes aconselhou certa vez, com a delicadeza possível. Amor de mãe é uma coisa, mas Valdir já é um homem feito. Ele precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Benedita agradecia o conselho, mas no fundo, sentia-se incapaz de negar algo ao seu primogênito. O medo de que ele sofresse, de que passasse necessidades, era maior do que qualquer prudência financeira. Ela justificava seus atos para si mesma, dizendo que era seu dever como mãe, que Valdir era diferente, mais sensível e que precisava de mais apoio. O primeiro dos 6 fardos pesados que Benedita carregava em sua alma não foi um evento isolado, mas o ápice de uma escalada de tensão. Valdir aparecera em sua casa numa tarde chuvosa, o rosto contorcido numa máscara de desespero. Tinha uma dívida urgente, segundo ele, com pessoas perigosas. Precisava de uma quantia considerável, maior do que qualquer outra que já pedira. Benedita, pela primeira vez, sentiu um frio na espinha, uma hesitação. Ela simplesmente não tinha aquele valor. As economias haviam se esgotado, e as pequenas dívidas já se acumulavam. Com a voz trêmula, ela tentou explicar, pediu um tempo para pensar, para ver o que poderia fazer. A reação de Valdir foi aterradora. O desespero em seu rosto deu lugar a uma fúria fria, calculista. Seus olhos, aqueles olhos que Benedita tanto amava, tornaram-se duros, irreconhecíveis. Ele não gritou, não quebrou nada. Sua violência foi mais sutil, mas nem por isso menos devastadora. Então é assim, mãe? Ele disse, a voz baixa, quase um silvo. Depois de tudo que eu passei, de todas as promessas, eu aqui, lutando para dar um futuro melhor para nós, e a senhora me vira as costas por causa de dinheiro? Pensei que se importasse comigo. As palavras eram como punhais, cada uma cravada no coração de Benedita. Ele a acusou de egoísmo, de não compreender suas lutas, de preferir o dinheiro ao bem-estar do próprio filho. Mencionou os sacrifícios que ele, supostamente, fizera. As noites em claro, planejando negócios que nunca davam certo. A humilhação de ter que pedir ajuda. Ele distorceu a realidade de tal forma que Benedita, atordoada e emocionalmente frágil, começou a duvidar de si mesma. Seria ela realmente a culpada? Estaria sendo mesquinha? Aquele olhar gelado, a acusação velada em cada palavra, desarmaram-na completamente.
Ela se sentiu pequena, inadequada, uma mãe que falhara com seu filho no momento em que ele mais precisava. Valdir percebeu a brecha em sua armadura emocional e continuou seu ataque psicológico, alternando entre súplicas e acusações, até que Benedita, em prantos, prometeu que conseguiria o dinheiro de alguma forma. Ele saiu sem um abraço, sem uma palavra de agradecimento, deixando para trás um rastro de destruição emocional. Naquela noite, Benedita não dormiu. A imagem do olhar de Valdir, a frieza de suas palavras, a sensação de ter sido manipulada e ainda assim sentir-se culpada, eram um tormento. No dia seguinte, com o coração pesado, ela procurou um agiota indicado por uma conhecida distante. Sabia dos riscos, dos juros abusivos, mas a pressão psicológica exercida por Valdir fora tão intensa que ela não via outra saída. Ela precisava salvar seu filho, mesmo que isso significasse afundar-se ainda mais. Conseguiu o dinheiro. Quando Valdir voltou para buscá-lo, seu semblante era outro. Um sorriso forçado, um agradecimento apressado. Nenhuma menção à crueldade da véspera. Para ele, parecia ser apenas mais uma transação concluída. Para Benedita, era a primeira grande fratura em sua alma. A primeira vez que o amor por seu filho vinha acompanhado de um medo palpável e de uma profunda decepção. Ela tentou conversar com ele, expressar sua dor, mas Valdir desconversou, minimizou o incidente, dizendo que estava de cabeça quente, que ela não devia levar tudo tão a sério. E ela, como sempre, perdoou. Ou melhor, tentou perdoar. Tentou convencer a si mesma de que fora um episódio isolado, fruto do desespero dele. Afinal, era seu Valdir, seu menino. O amor de mãe, essa força poderosa e muitas vezes cega, a impelia a justificar o injustificável, a encontrar desculpas onde só havia egoísmo. Mas algo havia mudado para sempre dentro dela. A confiança, antes um pilar inabalável, sofrera um golpe profundo. Aquele primeiro episódio abriu um precedente. Valdir percebeu que a manipulação emocional e a pressão psicológica eram ferramentas eficazes para conseguir o que queria de sua mãe, e ele as usaria novamente. Aquele foi apenas o começo da via crucis de Dona Benedita, uma jornada marcada por mais 5 episódios semelhantes, cada um deixando cicatrizes mais profundas, cada um testando os limites de sua resiliência e de seu amor incondicional. Ela começou a se isolar, sentia vergonha da situação, vergonha de sua própria fraqueza, em não conseguir impor limites a Valdir. Evitava os encontros com as amigas, inventava desculpas para não comparecer às reuniões de família. Como poderia Eliana, com sua vida organizada e seu marido trabalhador, entender a bagunça que se tornara a relação dela com Valdir? E Marcos, tão correto e sensato, como reagiria ao saber que o irmão mais velho estava, na prática, explorando a própria mãe, o medo do julgamento e talvez um desejo inconsciente de proteger a imagem idealizada que ainda tentava manter de Valdir, a levaram a carregar seu fardo em silêncio. A casinha em Vila Serena, antes um refúgio de paz, tornava-se aos poucos uma prisão emocional. Os objetos, as fotografias, tudo parecia lembrá-la do abismo que se formava entre o passado feliz e o presente doloroso. A cadeira de balanço continuava a ranger, testemunha silenciosa de uma dor que crescia a cada dia, alimentada pela incompreensão e pela angústia de uma mãe que via seu amor ser transformado em arma contra si mesma. Aquele primeiro confronto tinha sido apenas o prólogo de uma série de tormentos que minariam suas forças, sua saúde e sua alegria de viver, deixando-a cada vez mais vulnerável à influência de um filho que parecia ter perdido qualquer resquício de compaixão. A pergunta que ecoava em seu íntimo, "Onde foi que eu errei?", tornava-se mais lancinante, mais sem resposta, a cada novo amanhecer. Ainda assim, no meio daquele turbilhão, Benedita se agarrava às lembranças dos dias bons, dos sorrisos infantis de Valdir, dos abraços apertados, dos sonhos que um dia compartilharam. Era como se tentasse encontrar naquelas memórias a chave para entender o presente, para resgatar o filho perdido. Ela cozinhava seus pratos favoritos quando sabia que ele viria, arrumava a casa com esmero, na esperança de que um gesto de carinho pudesse despertar nele alguma ternura adormecida. Mas Valdir parecia imune a esses apelos silenciosos. Ele chegava,
Expunha suas necessidades, pressionava e partia, deixando para trás apenas o eco de suas exigências e a dor da indiferença. Os outros filhos, Eliana e Marcos, percebiam a tristeza da mãe, sua crescente fragilidade, mas Benedita desconversava, atribuindo ao cansaço da idade a saudade de Bento. Ela não queria preocupá-los, não queria expor a ferida que Valdir lhe infligia. Era seu fardo, e ela o carregaria sozinha, movida por aquele amor teimoso e incompreensível que só uma mãe parece capaz de sentir, mesmo quando esse amor é recebido com a mais gélida das crueldades. A espiral de sofrimento estava apenas começando a se formar, e Vila Serena, com sua aparente tranquilidade, mal podia imaginar o drama que se desenrolava por trás da fachada simples da casa de Dona Benedita. O primeiro confronto com Valdir, aquela tarde chuvosa carregada de palavras frias e manipulação, não foi, como Dona Benedita tentou desesperadamente acreditar, um raio em céu azul. Foi, na verdade, a primeira gota de uma tempestade que se avolumaria, desabando sobre sua vida com uma fúria implacável. Os meses que se seguiram foram tecidos com uma rotina dolorosa de novas crises fabricadas por Valdir, cada uma seguindo um roteiro semelhante de pressão psicológica, chantagem emocional e, invariavelmente, a capitulação de Benedita, seguida por um breve período de alívio tenso, logo substituído pela ansiedade da próxima investida. Aquele primeiro filho querido tornara-se um mestre na arte de explorar a bússola moral e o amor incondicional de sua mãe, sabendo exatamente quais cordas tocar para extrair dela o que desejava. Um segundo episódio, particularmente doloroso, ocorreu alguns meses depois. Valdir apareceu com uma história mirabolante sobre uma oportunidade de negócio imperdível, um investimento que, segundo ele, mudaria a vida de todos eles. Desta vez, ele viera preparado. Trazia consigo papéis com aparência oficial, planilhas com números que Benedita mal compreendia, e um discurso ensaiado sobre lucros astronômicos e segurança financeira garantida. Falava com um entusiasmo contagiante, pintando um futuro onde ela não precisaria mais se preocupar com dinheiro, onde ele poderia finalmente cuidar dela como ela merecia. Benedita, cujo maior sonho era ver o filho bem-sucedido e poder descansar na velhice, sentiu uma pequena chama de esperança se acender em meio à escuridão de suas preocupações. Talvez, apenas talvez, desta vez fosse diferente. Valdir precisava de um pequeno capital inicial, e ele sabia que a mãe não tinha mais recursos líquidos. Então, com uma delicadeza calculada, sugeriu que ela considerasse vender a casinha da tia Ritinha, uma pequena propriedade rural, herança dos pais de Benedita, que ela alugava por uma quantia simbólica para uma família necessitada, mais por caridade do que por renda. Aquela casinha guardava memórias preciosas de sua infância, dos domingos em família, do cheiro do café coado na hora por sua mãe. Era um elo tangível com seu passado, com suas raízes. A sugestão de Valdir foi como um soco no estômago. Vender a casinha da tia Ritinha? O pensamento era quase sacrílego. Ela hesitou. Argumentou que o aluguel ajudava aquela família, que o valor sentimental era imenso. Valdir, percebendo a resistência, mudou de tática. Fez-se de ofendido, acusando-a de não confiar nele, de não querer vê-lo prosperar. Então a senhora prefere ajudar estranhos a ver seu próprio filho sair desta miséria? Ele disse, com uma mágoa encenada que feria Benedita profundamente. Ele sabia que tocar na ferida da mãe que não apoia o filho era seu trunfo. Durante dias, ele a pressionou, ligando constantemente, aparecendo em sua casa com ar de vítima, falando sobre como aquela era sua última chance. Eliana e Marcos, em suas raras visitas ou telefonemas, percebiam a mãe mais alheia, preocupada, mas Benedita sempre encontrava uma desculpa, atribuindo a saudade a alguma preocupação menor. A vergonha e o medo de expor a situação a impediam de buscar ajuda ou conselho. Finalmente, exausta pela pressão incessante e pelo conflito interno, Benedita cedeu. Assinou os papéis da venda, sentindo um pedaço de sua história se esvaindo junto com aquela propriedade. Valdir comemorou efusivamente, prometendo mundos e fundos. O dinheiro da venda desapareceu rapidamente, e o negócio imperdível nunca se materializou,
tornando-se mais uma das muitas desculpas e histórias mal contadas de Valdir. A casinha da tia Ritinha se foi, e com ela, mais uma lasca da alma de Benedita. A saúde de Benedita começou a dar sinais do tributo que aquela tensão constante lhe cobrava. Perdeu peso, o sono tornou-se um luxo raro, e uma ansiedade persistente instalou-se em seu peito, como um pássaro agourento. As amigas, como Dona Lourdes, notavam seu definhamento. Benedita, você precisa se cuidar. Não está com uma aparência boa. Esse rapaz está acabando com você, disse Lourdes, sem rodeios, numa tarde em que a encontrou na mercearia. Benedita forçou um sorriso fraco. São só preocupações de mãe, Lourdes. Coisa da idade. Valdir tem seus problemas, mas é um bom filho no fundo. A negação era seu escudo, mas um escudo cada vez mais frágil. No fundo, a dúvida começava a corroer suas certezas. Seria mesmo um bom filho aquele que lhe causava tanta dor, tanta angústia? O terceiro fardo veio sob a forma de negligência e uma frieza cruel. Benedita contraiu uma gripe forte, que evoluiu para uma pneumonia. Passou dias acamada, febril, sentindo uma fraqueza imensa. Eliana, avisada por Dona Lourdes, veio de sua cidade para cuidar da mãe, revezando-se com Marcos. Valdir, quando informado sobre o estado de saúde de Benedita, apareceu brevemente. Não demonstrou grande preocupação, não se ofereceu para ajudar nos cuidados. Pelo contrário, sua visita foi marcada por uma impaciência velada. Ele precisava de um documento importante que estava na casa da mãe, e aproveitou a doença dela para pressioná-la a dizer onde estava, como se a enfermidade dela fosse um incômodo, um obstáculo para seus próprios interesses. Quando Eliana tentou conversar com ele sobre a necessidade de apoiar a mãe naquele momento, Valdir reagiu com irritação. Eu tenho meus problemas, Eliana. Acham que minha vida é fácil? Tenho coisas urgentes para resolver. Não posso ficar aqui de enfermeiro, ele retrucou, antes de sair apressadamente. Aquela indiferença, aquela incapacidade de demonstrar o mínimo de compaixão pela mãe doente, foi para Benedita talvez mais dolorosa do que as perdas financeiras. Era a constatação de um abismo emocional, a percepção de que, para Valdir, ela se tornara apenas um meio para atingir seus fins, desprovida de suas próprias necessidades e sentimentos. Os episódios seguintes seguiram essa trilha de sofrimento. Houve o dia em que Valdir, para pressioná-la a conseguir mais dinheiro para cobrir uma suposta dívida de jogo que poderia manchar o nome da família, ameaçou sumir, desaparecer para sempre, deixando Benedita em pânico com a ideia de nunca mais ver o filho, mesmo que essa visão viesse acompanhada de tanta dor. Ela revirou suas economias, pediu ajuda a Marcos sem explicar toda a verdade, apenas dizendo que era uma emergência. Marcos, com seu coração bom, ajudou a mãe, mas olhou para ela com uma tristeza que Benedita não conseguiu ignorar. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava, que havia algo muito errado, mas respeitava o silêncio da mãe, esperando o momento em que ela se sentisse pronta para compartilhar seu fardo. Houve também as inúmeras vezes em que Valdir distorcia conversas, negava promessas feitas, fazendo Benedita duvidar de sua própria memória, de sua sanidade. Era o gaslighting em sua forma mais cruel, minando a autoconfiança de uma senhora já fragilizada pela idade e pelo sofrimento emocional. Ele a fazia sentir-se culpada por lembrar errado, por ser desconfiada, por não entender suas dificuldades. A cada novo episódio, Benedita sentia suas forças se esvaírem. O amor maternal, antes uma fonte de alegria e propósito, tornara-se um fardo pesado, uma corrente que aprendia a um ciclo de dor e desilusão. Ela olhava para o retrato de Valdir menino na parede e se perguntava onde estava aquele garoto sorridente, o que a vida havia feito com ele, ou o que ela, em seu amor excessivo, talvez tivesse permitido que ele se tornasse. A culpa, essa companheira constante dos pais, a assombrava. Teria ela mimado demais? Teria sido cega aos sinais? Teria falhado em impor limites quando deveria? As perguntas rodopiavam em sua mente, sem respostas, apenas aumentando o seu sentimento de impotência. Vila Serena, com seu ritmo tranquilo, continuava sua rotina, alheia ao drama silencioso que se desenrolava na casa de uma de suas moradoras mais antigas.
As flores nos jardins continuavam a desabrochar, o sino da igreja a tocar, mas para Benedita, as cores da vida estavam desbotadas. Os sons, abafados pela cacofonia de sua dor interior. Ela começou a negligenciar a si mesma. A famosa cozinheira já não tinha ânimo para preparar suas iguarias. A casa, antes um primor de limpeza e organização, acumulava poeira nos cantos. A cadeira de balanço era seu refúgio e sua prisão, o lugar onde passava horas revivendo as mágoas, tentando entender o incompreensível. Aquele amor que ela sentia por Valdir era uma força estranha, uma mistura de ternura residual, de obrigação autoimposta e de um medo profundo de abandoná-lo à própria sorte, por mais que ele a fizesse sofrer. Era como se, ao desistir dele, estivesse desistindo de uma parte de si mesma, da Benedita mãe, que vivera em função dos filhos por tantas décadas. A ideia de que seu primeiro filho querido era, na verdade, a fonte de sua maior angústia, era uma verdade tão terrível que ela ainda lutava para aceitar plenamente. Mas a realidade, implacável, continuava a lhe apresentar as evidências, uma após a outra, construindo um caso irrefutável contra a imagem idealizada que ela tanto se esforçara para manter. O perdão, que antes vinha quase que instintivamente, agora exigia um esforço sobre-humano, deixando um ressaibo amargo de injustiça e resignação. A narrativa de sua vida estava sendo reescrita com as tintas da tristeza, e o clímax dessa dolorosa jornada ainda estava por vir, prometendo testar os derradeiros limites de sua capacidade de amar e perdoar. Os dias em Vila Serena escoavam como areia fina por entre os dedos de Dona Benedita, cada grão levando consigo um pouco mais de sua vitalidade, de sua esperança. A cadeira de balanço, antes um convite ao descanso e à contemplação serena do entardecer, tornara-se o epicentro de suas angústias, o lugar onde ela dissecava cada palavra áspera de Valdir, cada olhar frio, cada pedido disfarçado de necessidade urgente, que, na verdade, era apenas mais um elo na corrente de exploração emocional e financeira que ele forjara ao seu redor. A premissa de sua vida, antes centrada no amor abnegado e na alegria da maternidade, agora se revelava em toda a sua crueza. Ela era a vítima de um ciclo de abusos perpetrado por aquele que mais amara, seu primogênito, e sua resposta a essa traição era um perdão quase automático, doloroso, um reflexo condicionado de um coração que se recusava a desistir, mesmo que isso significasse ser ferido repetidamente. A essa altura, os 6 fardos pesados já não eram eventos isolados em sua memória, mas marcos sombrios de uma via crucis particular. Benedita já não tentava mais encontrar justificativas plausíveis para o comportamento de Valdir. A venda da casinha da tia Ritinha, a indiferença durante sua pneumonia, as ameaças veladas, as constantes manipulações financeiras, tudo isso formava um padrão inegável. Aquele não era seu menino um pouco perdido. Era um homem adulto que conscientemente explorava sua vulnerabilidade e seu amor. Essa constatação, que amadurecera lentamente em sua mente como um fruto amargo, não trazia alívio, apenas uma dor mais profunda, mais lúcida. O véu da negação havia se rasgado, e o que ela via agora era a face nua e crua da ingratidão e do egoísmo. O 5º episódio dessa escalada de sofrimento ocorreu num dia que deveria ser de celebração. O aniversário de um de seus netos, filho de Eliana. A família se reuniria na casa da filha e Benedita, apesar de sua tristeza crônica, tentava encontrar um pouco de ânimo. Valdir, que raramente participava de eventos familiares, a menos que visse alguma vantagem nisso, apareceu de surpresa na casa da mãe na véspera, com uma nova história de aperto financeiro. Desta vez, era uma suposta dívida com um fornecedor que ameaçava sujar seu nome na praça, o que, segundo ele, o impediria de conseguir um emprego promissor, que estava quase certo. Ele sabia que Benedita prezava a reputação da família e que a ideia de um nome sujo a afligiria. A pressão foi intensa. Benedita, já esgotada de recursos e de forças para argumentar, acabou lhe dando o pouco dinheiro que economizara para comprar um presente para o neto e para ajudar nas despesas da festa. No dia seguinte, na festa, Valdir não apareceu. Inventou uma desculpa qualquer para Eliana. Benedita, com o coração apertado,
Teve que disfarçar sua angústia, sorrir para os netos, participar das conversas, enquanto por dentro sentia o peso da mais recente traição. Ver a alegria dos outros filhos, a harmonia de suas famílias, contrastava violentamente com a amargura de sua própria relação com Valdir. Foi Eliana quem, mais uma vez, tentou romper a barreira de silêncio da mãe. Percebendo o olhar perdido de Benedita, sua palidez, a filha a chamou para um canto. Mãe, o que está acontecendo de verdade? Não é só saudade do pai, nem cansaço da idade. É o Valdir, não é? O que ele está fazendo com a senhora? A pergunta direta, carregada de preocupação genuína, quase desarmou Benedita. Por um instante, ela quis abrir o coração, contar tudo, dividir o fardo que a esmagava, mas o medo falou mais alto. Medo de expor a vergonha, medo de criar um conflito ainda maior entre os irmãos. Medo, talvez, de admitir em voz alta a extensão de sua própria dor e da crueldade do filho. Não é nada, minha filha, ela respondeu, a voz embargada. São só preocupações minhas. Valdir tem a vida dele, os problemas dele. Deixe isso pra lá. Eliana insistiu. Disse que ela e Marcos estavam preocupados, que queriam ajudar, mas Benedita foi irredutível, fechando-se novamente em sua concha de silêncio e sofrimento. A conversa com Eliana, no entanto, deixou uma marca. Benedita começou a se questionar sobre o porquê de tanto sacrifício, de tanta resignação. Por que ela continuava a perdoar? Era o hábito de uma vida inteira dedicada a ele? Era o medo da solidão? De perdê-lo completamente? Mesmo que a presença dele fosse fonte de tanta dor? Ou era uma distorcida interpretação do dever materno? Uma crença de que mãe deve amar e perdoar incondicionalmente? Não importa o quê? Lembrou-se das palavras do padre na missa, falando sobre o perdão como um ato de libertação. Mas como se libertar quando a ferida era constantemente reaberta pela mesma mão? Seu perdão não parecia trazer paz, apenas um breve adiamento da próxima angústia. E no fundo, havia aquela teimosa esperança, fina como um fio de teia de aranha, mas incrivelmente resistente. A esperança de que um dia Valdir acordasse, que o bom menino que ela conhecera ressurgisse das cinzas do homem egoísta que ele se tornara. Era por essa miragem que ela continuava, perdoando, amando, sofrendo. O sexto fardo, o que pareceu quase quebrar suas últimas resistências, veio de forma insidiosa. Valdir, percebendo que as táticas anteriores começavam a encontrar uma exaustão nos recursos da mãe, mudou de estratégia. Ele começou a se apresentar como um filho mais atencioso, fazendo pequenas visitas sem pedir nada, trazendo um pão doce da padaria, perguntando sobre sua saúde. Benedita, faminta por qualquer migalha de afeto, sentiu seu coração amolecer. Seria possível? Teria ele finalmente mudado? Por algumas semanas, ela viveu numa espécie de trégua esperançosa. Valdir falava sobre arrumar um emprego fixo, sobre querer consertar as coisas. Ele até a ajudou a consertar uma goteira no telhado, um gesto que para Benedita teve um significado imenso. Foi nesse clima de aparente reconciliação que ele veio com um novo pedido, mas desta vez não era dinheiro diretamente. Ele precisava que ela fosse fiadora de um empréstimo para ele abrir uma pequena oficina mecânica. Um sonho antigo, segundo ele. Mostrou-lhe um plano de negócios rudimentar. Falou com paixão sobre como aquilo seria sua redenção. Benedita hesitou. Ser fiadora era um compromisso sério, e as experiências passadas pesavam. Mas o comportamento recente de Valdir, aquela aparente mudança, a enchiam de uma esperança renovada. E ele usou isso contra ela. Pensei que a senhora estivesse começando a confiar em mim de novo, mãe. Se nem minha própria mãe acredita na minha capacidade de mudar, quem vai acreditar? A chantagem emocional, agora mais sutil, mas igualmente eficaz. Ela consultou Dona Lourdes, que foi veemente. Não faça isso, Benedita. É armadilha. Esse rapaz não muda. Mas o desejo de acreditar no filho, de ver aquela fagulha de esperança se transformar em realidade, foi mais forte. Com o coração dividido entre a prudência e o amor maternal que ansiava pela redenção do filho, ela assinou os papéis no banco, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Poucos meses depois, a oficina nunca abriu. Valdir sumiu por um tempo, e as primeiras notificações do banco começaram a chegar. A dívida era grande, e Benedita, como fiadora, era a responsável.
Aquele golpe foi devastador, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A sensação de ter sido enganada de forma tão calculada, de ter sua esperança usada como isca, foi um golpe quase fatal em seu espírito já tão combalido. A notícia da dívida e do papel de Benedita como fiadora acabou chegando aos ouvidos de Eliana e Marcos, não por ela, mas por terceiros na pequena Vila Serena, onde segredos dificilmente permaneciam ocultos por muito tempo. O olhar de decepção e preocupação dos outros filhos foi um fardo adicional para Benedita. Eles não a repreenderam, mas a tristeza em seus olhos falava volumes. Eles se ofereceram para ajudar a resolver a situação financeira, mas a fratura na confiança familiar, especialmente em relação a Valdir, era palpável. Benedita se viu no fundo de um poço de desespero e vergonha. Como pôde ser tão cega, tão ingênua repetidamente? Aquele amor que sentia por Valdir começava a parecer uma doença, uma obsessão autodestrutiva. E, no entanto, mesmo ali, no ápice da dor e da desilusão, quando qualquer outra pessoa teria rompido todos os laços, uma parte dela ainda se perguntava como ele estava, se precisava de algo. O perdão, desta vez, não veio fácil. Veio acompanhado de lágrimas amargas, de noites insones, de uma profunda sensação de derrota. Mas, eventualmente, ele veio, não como um ato de absolvição, mas como uma rendição exausta. Ela perdoou porque não sabia como não perdoar o filho que ela botou no mundo. Perdoou porque, apesar de tudo, ele ainda era seu primeiro filho querido, e a ideia de riscá-lo de sua vida era tão dolorosa quanto os próprios atos dele. Era um perdão que não curava, mas que permitia que ela continuasse a respirar, a existir, mesmo carregando o peso esmagador daquelas 6 e tantas outras menores feridas em sua alma. A pequena casa em Vila Serena, testemunha de tantas alegrias passadas, agora era o palco de uma tragédia silenciosa, onde o amor incondicional de uma mãe era testado até seus limites mais inimagináveis. E a pergunta que pairava no ar, mais forte do que nunca, era: até quando Dona Benedita suportaria? A revelação da fiança não paga e da consequente dívida que recaíra sobre Dona Benedita foi a gota d'água para Eliana e Marcos. Aquele sexto fardo, tão cruelmente arquitetado por Valdir, não apenas arrastara a mãe para um abismo financeiro, como também expusera, de forma incontestável, a profundidade da exploração a que ela vinha sendo submetida. A tranquilidade aparente de Vila Serena já não conseguia mais abafar os rumores, e a preocupação dos vizinhos e amigos, antes discreta, tornava-se mais evidente. Dona Lourdes, com sua franqueza habitual, mas agora tingida por uma tristeza genuína pela amiga, já não media palavras ao falar sobre a cruz pesada que Benedita carregava por causa de Valdir. Para Benedita, os dias que se seguiram à descoberta da dívida foram um mergulho num torpor de desesperança. A casinha simples, que sempre fora seu porto seguro, agora parecia ameaçada. As notificações do banco chegavam com uma regularidade assustadora. Cada envelope branco um lembrete de sua ingenuidade e da traição do filho. Ela mal comia. O sono era uma sucessão de pesadelos povoados por cifras, contratos e o olhar frio e calculista de Valdir no momento em que ela assinara os papéis. O famoso bolo de fubá já não perfumava a cozinha. As panelas permaneciam frias sobre o fogão. A vergonha a consumia. Vergonha perante os outros filhos, que agora teriam que arcar com as consequências da fraqueza da mãe. Vergonha perante a memória de Bento, cujo esforço de uma vida inteira ela sentia ter dilapidado. E por mais contraditório que parecesse, uma estranha vergonha por Valdir, como se a falha dele fosse de alguma forma um reflexo da sua própria falha como mãe. Eliana e Marcos, contudo, não estavam dispostos a assistir passivamente à ruína da mãe. Numa tarde de domingo, após um almoço tenso e silencioso na casa de Benedita, onde a comida mal foi tocada, eles decidiram que era hora de uma intervenção séria. Sentaram-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas vezes compartilharam refeições felizes na infância. Mas agora, o ambiente estava carregado. Mãe, nós precisamos conversar seriamente sobre o Valdir, começou Marcos, a voz firme, mas embargada pela emoção. Eliana, ao lado dele, segurava a mão da mãe, cujos dedos tremiam. Não dá mais para continuar assim.
O que ele fez com a senhora dessa vez? Isso não é só falta de juízo, mãe. Isso é crueldade. Benedita encolheu-se na cadeira. As palavras dos filhos, embora ditas com amor e preocupação, eram como sal em feridas abertas. Ele não fez por mal, meus filhos. Ela murmurou, a desculpa já soando fraca até para seus próprios ouvidos. Ele estava desesperado, achou que ia dar certo. Desesperado, mãe. Eliana interrompeu, a voz subindo um tom, a paciência se esvaindo. Ele vive desesperado. E quem paga o preço do desespero dele é sempre a senhora. Quantas vezes mais isso vai acontecer? Nós já perdemos a conta. Ele te usou, mãe. Te enganou da forma mais baixa, sabendo que a senhora não resistiria a um pedido dele. A conversa se estendeu por horas. Eliana e Marcos apresentaram um plano. Quitariam a dívida do banco, usando suas economias, para que Benedita não perdesse a casa, mas impuseram uma condição. Ela precisava se afastar de Valdir. Nada de mais dinheiro, nada de mais ajudinhas, nada de mais conversas que pudessem levar a novas manipulações. Sugeriram que ela mudasse o número do telefone, que evitasse encontrá-lo. Falaram até em medidas legais para protegê-la, uma ordem de restrição, algo que fez Benedita estremecer. Medidas legais contra meu próprio filho? Nunca! Ela protestou, o horror estampado no rosto. Ele é sangue do meu sangue. Como podem me pedir uma coisa dessas? A dor no coração de Benedita era lancinante. De um lado, o amor incondicional, quase patológico pelo primogênito. Do outro, a lógica irrefutável e a preocupação genuína dos outros filhos. Ela se sentia partida ao meio. Eliana e Marcos foram firmes. Explicaram que não se tratava de punir Valdir, mas de proteger Benedita, de garantir que ela tivesse um mínimo de paz e segurança na velhice. Nós te amamos, mãe, disse Marcos, os olhos úmidos, mas não podemos mais ver você se destruindo por causa dele. Se ele realmente te amasse, não faria você passar por nada disso. As palavras dele ecoaram na mente de Benedita. Seria verdade? O amor de Valdir, se é que existia, era tão distorcido assim? Nos dias seguintes, Valdir, percebendo o silêncio da mãe e a movimentação dos irmãos para resolver a questão da dívida, tentou contato. Ligou várias vezes, mas Benedita, seguindo a orientação de Eliana, não atendeu. Ele então apareceu em sua casa. Foi um encontro tenso, supervisionado de perto por Marcos, que viera passar uns dias com a mãe. Valdir tentou suas táticas habituais. Fez-se de vítima, lamentou a falta de compreensão da família, prometeu que desta vez seria diferente. Mas Marcos foi um escudo para Benedita. Ele confrontou o irmão com calma, mas com uma firmeza inabalável, expondo cada mentira, cada manipulação. Valdir, vendo que seu poder de persuasão sobre a mãe estava neutralizado pela presença do irmão, revelou uma faceta ainda mais sombria. Tornou-se agressivo verbalmente, não contra Benedita diretamente, mas contra Marcos, acusando-o de querer jogar a mãe contra ele, de ter inveja de sua suposta visão de negócios. Não houve agressão física, mas a violência das palavras, o veneno em seu tom, deixaram Benedita ainda mais chocada e amedrontada. Ele saiu batendo a porta, gritando que eles ainda se arrependeriam de abandoná-lo. Aquele confronto, embora doloroso, pareceu despertar algo em Benedita. Ver a frieza de Valdir diante da dor que causara, sua incapacidade de demonstrar qualquer remorso genuíno, sua agressividade para com o irmão que só queria protegê-la, tudo isso começou a corroer as últimas defesas de seu amor cego. Ela não deixou de amá-lo. Esse sentimento parecia entranhado em seu ser de forma indelével. Mas uma nova emoção começou a surgir, tímida, porém persistente. A raiva. Uma raiva justa. Não pelo dinheiro perdido, mas pela dignidade ferida, pelo amor traído, pela paz roubada. E junto com a raiva, uma espécie de exaustão decisiva. Ela estava cansada de sofrer, cansada de perdoar em vão, cansada de esperar por uma mudança que nunca vinha. Eliana e Marcos, com a ajuda de um advogado amigo da família, conseguiram renegociar a dívida com o banco e assumiram as parcelas. Proveram a mãe com todo o apoio, garantindo que nada lhe faltasse. Por um tempo, Valdir sumiu. Benedita viveu um período de calma tensa. A ausência das crises, das chantagens, era um alívio, mas a ausência do filho, mesmo do filho que tanto a fizera sofrer,
também deixava um vazio estranho. Ela começou a frequentar mais a igreja, a conversar com Dona Lourdes, a tentar reconstruir os pedaços de sua vida. Vez por outra, pegava-se pensando em Valdir, imaginando onde estaria, se estaria bem. O impulso de procurá-lo, de saber notícias, era forte, mas a lembrança de seu último comportamento e o apoio constante de Eliana e Marcos a continham. Então, semanas depois, Valdir reapareceu, não na casa dela, mas através de uma carta longa, cheia de autopiedade, de acusações veladas à família por não o entenderem, mas pela primeira vez, com um pedido de desculpas. Um pedido vago, sem assumir responsabilidades específicas, mas ainda assim, um pedido. Ele dizia estar arrependido por qualquer transtorno que tivesse causado, que estava tentando mudar, que sentia falta da mãe. A carta terminou com uma súplica para que ela o encontrasse, para que pudessem conversar como antigamente. Aquela carta foi como uma bomba no frágil equilíbrio emocional de Benedita. A palavra arrependido, por mais superficial que soasse, acendeu novamente aquela teimosa fagulha de esperança. Seria possível? Teria ele finalmente caído em si? O coração de mãe, tão maltratado, tão ferido, ainda era capaz de vacilar diante da menor possibilidade de redenção do filho pródigo. Eliana e Marcos a aconselharam a ser cautelosa, a não se deixar enganar novamente. Mas Benedita sentia que precisava vê-lo, precisava olhar em seus olhos. Precisava, talvez, dar não a ele, mas a si mesma, uma última chance de acreditar. O clímax de sua longa jornada de dor e perdão estava se aproximando, e a decisão que ela tomaria poderia selar seu destino e o futuro de sua relação com o filho, que, apesar de tudo, ela ainda carregava no mais profundo de seu ser. A carta de Valdir, com suas palavras hesitantes de arrependimento e o apelo por um reencontro, mergulhou Dona Benedita num turbilhão de emoções contraditórias. A esperança, essa teimosa plantinha que insistia em brotar mesmo no solo mais árido de seu coração, lutava contra a razão e a memória das feridas ainda abertas. Eliana e Marcos, embora céticos e temerosos, não puderam proibir a mãe de encontrar o irmão. Perceberam que, para Benedita, aquele encontro era uma necessidade, talvez o último ato de um drama pessoal que ela precisava vivenciar, para, quem sabe, encontrar alguma forma de fechamento, ou ao menos uma nova maneira de carregar seu fardo. Combinaram que o encontro seria breve, num local neutro, a pracinha tranquila de Vila Serena, sob o velho coreto, e que Marcos estaria por perto, observando à distância, pronto para intervir se necessário. No dia marcado, Benedita arrumou-se com um cuidado que não demonstrava há meses. Vestiu seu melhor vestido, um floral discreto que Bento gostava de vê-la usar, e prendeu os cabelos grisalhos num coque simples. Em seu íntimo, uma prece silenciosa, que Deus lhe desse discernimento e força. Ao chegar à praça, avistou Valdir sentado num dos bancos de cimento, a cabeça baixa, os ombros curvados. Parecia mais magro, abatido. Por um instante, o coração de Benedita fraquejou, e a imagem do menino desamparado sobrepôs-se à do homem que tanto a fizera sofrer. Ela respirou fundo e caminhou em sua direção. Valdir, ela disse, a voz um pouco trêmula, mas firme. Ele levantou a cabeça. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e uma expressão de cansaço que Benedita não soube decifrar se era genuína ou mais uma encenação. Mãe, obrigado por vir, ele respondeu, a voz rouca. Ficaram alguns instantes em silêncio, o constrangimento pairando no ar como a poeira fina levantada pelo vento. Valdir começou a falar. Desfiou um rosário de lamentações sobre sua vida, sobre as dificuldades, sobre como se sentia incompreendido. Falou do arrependimento, mas suas palavras ainda soavam vazias, como se ele estivesse recitando um texto decorado, sem a profundidade da verdadeira contrição. Não houve um pedido de perdão direto pelas dores específicas que causara, pela fiança, pela manipulação, pela negligência. Era um arrependimento genérico, focado mais em sua própria miséria do que no sofrimento que infligira. Benedita ouviu em silêncio, o coração dividido. Uma parte dela queria acreditar, queria acolher aquele filho pródigo e esquecer tudo.
mas as cicatrizes das 6 vezes e de tantas outras ardiam. Quando ele terminou de falar, esperando talvez uma palavra de consolo, uma promessa de ajuda, Benedita o encarou, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos não refletiam apenas dor ou súplica, mas uma serenidade triste, uma lucidez dolorosamente adquirida. Valdir, meu filho, ela começou, a voz embargada, mas clara. Eu sou sua mãe. O amor que sinto por você nasceu comigo e vai morrer comigo. Isso não vai mudar. Nunca. Eu te perdoo. Ao ouvir a palavra perdoo, um brilho de alívio, talvez triunfo, passou rapidamente pelos olhos de Valdir. Mas Benedita continuou. Eu te perdoo porque preciso ter paz no meu coração. Te perdoo pelas noites que passei em claro, pelo dinheiro que se foi, pelas palavras duras, pela esperança que você matou tantas vezes dentro de mim. Perdoo porque carregar essa mágoa está me consumindo. Ela fez uma pausa, buscando forças. Mas, Valdir, o perdão não apaga o que aconteceu. E não significa que eu vá permitir que você continue a me machucar. Eu te amo, mas não posso mais ser a muleta para suas quedas, nem o cofre para seus desatinos. Você é um homem feito. Precisa encontrar seu caminho, assumir a responsabilidade por sua vida, pelas suas escolhas. Se você realmente quer mudar, a mudança tem que começar dentro de você, não esperando que os outros resolvam seus problemas. Valdir a olhava, surpreso. Esperava lágrimas, recriminações talvez, mas não aquela calma dolorosa, aquela firmeza que ele não conhecia. Eu sempre vou ser sua mãe. Benedita prosseguiu, os olhos marejados. Minha casa estará sempre aberta para um filho que queira meu abraço, minha bênção. Mas não mais para o Valdir que me mente, que me usa, que me desrespeita. Esse Valdir não encontrará mais abrigo aqui. As palavras de Benedita, ditas sem raiva, mas com o peso de uma decisão amadurecida no sofrimento, pareceram finalmente atingi-lo. Ele não argumentou, não tentou manipular. Apenas baixou a cabeça novamente, em silêncio. Benedita se levantou. Que Deus te abençoe, meu filho, e te ilumine para encontrar o caminho do bem. Ela se inclinou e depositou um beijo leve em sua testa. Depois, virou-se e caminhou lentamente na direção de onde Marcos a esperava. Discreto, sob uma árvore frondosa. Não olhou para trás. Aquele perdão, o mais difícil de todos, fora dado. Não era um perdão que absolvia Valdir de suas responsabilidades, nenhum que garantia sua redenção. Era um perdão que libertava Benedita, libertava-a da obrigação de salvá-lo de si mesmo, libertava-a da culpa, libertava-a para, finalmente, tentar cuidar de si. Os meses que se seguiram foram de lenta reconstrução. Valdir não desapareceu completamente. Vez ou outra, ligava para a mãe. As conversas eram curtas, superficiais. Ele não pedia dinheiro, mas também não demonstrava grandes mudanças. Benedita o tratava com cordialidade, mas com uma distância firme. O acesso irrestrito ao seu coração e à sua casa havia sido revogado. Com o apoio de Eliana e Marcos, ela começou a reorganizar sua vida. Voltou a cuidar de seu pequeno jardim, e o aroma das flores parecia mais doce. Reaproximou-se das amigas, retomou as visitas à igreja com mais fervor. Aos poucos, o brilho voltou aos seus olhos. A dor das lembranças ainda existia, como uma cicatriz que coça em dias úmidos, mas não a paralisava mais. Ela aprendeu a conviver com ela, como se convive com uma ausência querida. A cozinha voltou a exalar o perfume do bolo de fubá e do café fresco. Os netos vinham visitá-la com mais frequência, e suas risadas preenchiam os cômodos da casa, afugentando os fantasmas do passado. Dona Benedita redescobriu pequenos prazeres, o sabor de uma fruta colhida no pé, o calor do sol da manhã em sua cadeira de balanço, a companhia de um bom livro de receitas. Ela ainda amava Valdir, seu primeiro filho querido, com aquele amor visceral que só as mães conhecem. Mas agora, esse amor não era mais cego, nem servil. Era um amor que sabia seus limites, um amor que, para sobreviver, precisou aprender a dizer não. A história de Dona Benedita não teve um final de contos de fadas, com o filho malvado se transformando num príncipe. Valdir continuou sendo Valdir, com suas lutas e suas falhas, mas Benedita encontrou sua própria redenção, não na mudança dele, mas na sua, na redescoberta de sua força, de sua dignidade, e na coragem de, finalmente,
colocar a si mesma e sua paz em primeiro lugar, mesmo que isso significasse redefinir os contornos do amor mais profundo de sua vida. E no silêncio de suas orações, ela continuava a pedir por ele, mas também agradecia, pela força que encontrara para seguir em frente, com a alma ferida, mas não vencida. E assim termina a jornada de Dona Benedita, uma história de dor, resiliência e, acima de tudo, da complexa e inesgotável capacidade de amar e perdoar, mesmo quando o perdão parece quase impossível. Esperamos que este relato tenha tocado o coração de vocês e trazido reflexões importantes sobre os laços familiares e os limites do sacrifício. Se você se emocionou com a história de Dona Benedita e acredita que mais pessoas deveriam conhecê-la, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas futuras narrativas. Seu comentário também é muito importante para nós. Adoraríamos saber o que você achou e quais sentimentos essa história despertou em você. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.